pessoal, boa noite. Tudo jóia? Nosso encontro aí de quarta-feira. Toda quarta tem um encontro aí sobre Enem. Deixa eu só dar uma ajustada na câmera aqui, que eu acho que tá torta. Live tem isso mesmo. Eu prefiro fazer em live porque é mais espontâneo, eu não perco a habilidade de estar em sala de aula, né? Então, é como se eu estivesse na extensão da minha sala de aula. Para quem não me conhece, eu sou o professor Adriano Machado, eu sou de Belo Horizonte. Eu sou professor numa prova concursos, que é uma plataforma fechada. E aí uma forma de democratizar o acesso ao ensino, eu estou promovendo essas quartas-feiras, as lives, até chegar ao Enem. Estou escolhendo temas relevantes, baseados nas maiores recorrências do exame nos últimos anos. Eu fui elaborador de itens do MEC durante um certo tempo, então eu conheço bastante a metodologia. Eu não sou mais elaborador de itens porque eu não faço mais parte da educação pública. Você tinha que estar vinculado à escola pública. E eu só trabalho em entidades privadas e exerço outras profissões, porque além de geógrafo, sou geógrafo graduado pela UFMG, eu sou administrador. E hoje é meu dia, né? Hoje é o dia do administrador. Eu sou administrador, né? Gestor em organizações do terceiro setor pela UENG, na Faculdade de Políticas Públicas Tancredo Neves. Esse ano já comemorei dia do geógrafo, dia do professor de geografia e hoje dia do administrador. Até tem dia demais para comemorar, né? Sou especialista em comunicação, mídias, linguagens e tecnologias. Isso já tem muito tempo, né? Em 2003, meu orientador Elton Gonçalves, eu falava sobre comunicação e sociabilidade das redes sociais, foi meu tema de monografia. Em 2003 não existiu nem o Orkut ainda, eu já falava em redes sociais. Aí você fala assim, mas que rede social que você mexia? Gente, eu sou da época do ICQ, do Mirk, pra quem nunca ouviu falar disso. Da BBS, eu tive uma BBS aqui em BH que chamava Louca BBS, eu jogava VGA Planets. Então eu sou muito antigo das tecnologias, até que eu fiquei um pouco para trás aí. É lógico que, vamos colocar no intervalo aí de 97 a 2020, olha como é que foi essa evolução. Mas eu já falava de redes sociais naquela época. Muito inspirado por Manuel Castells, Sociedade em Rede e tal. E além disso, eu sou mestre em Educação, Gestão e Desenvolvimento Local. Outra coisa que vocês estão vendo ali é a bandeirinha da EBPNL. Sou Master Coach em PNL, Programação Neurolinguística. Mas isso não tem nada a ver com... Isso é só para aumentar o poder de convencimento, eu implantar a ideia que vocês vão conseguir o sucesso no Enem. Então eu falei isso tudo, né, para a gente começar a nossa aula aí da estrutura industrial do Brasil. Então Enem, um ensaio para a vida do professor Adriano Machado. Gente, me siga no Instagram, @professor Adriano Machado. Lá no meu perfil no Instagram tem um link para todas as minhas redes sociais. Tem o meu link para o meu blog, para a minha página pessoal, para o meu Facebook, para meu canal no YouTube. Então tem a convergência de mídias. Bom, vamos lá. Um breve histórico da industrialização brasileira. Então, no período colonial, basicamente, o Brasil era uma manufatura do açúcar. Eu falo manufatura do açúcar porque o açúcar, apesar de ser um produto agrário, ele é um produto manufatureiro também. Porque ele não ia exportar caldo de cana para a Europa. Então ele tinha que ser transformado em açúcar mascavo, em rapadura. Surgiu o álcool, que servia como combustível para as lamparinas. É bem interessante essa história. Então era uma manufatura, porque usava assim, né, para moer o açúcar, para triturar o açúcar, geralmente eles gostavam muito de quedas d'água, tinham moinhos com quedas d'água para moer o açúcar, mas eles usavam mão de obra escrava mesmo.
Mas já tinha até automação assim, né? Automação mecânica dos processos produtivos dentro da manufatura do açúcar. Agora, aí em 1785, surge um alvará no Brasil que proíbe as atividades industriais no Brasil, proíbe a instalação de atividades industriais no Brasil. Porque tinham muitos europeus aqui. Aí ele fala assim, mas por quê? Estava tendo a revisão, a Revolução Industrial na Europa, né? E o Brasil tinha assumido dentro, na semana passada eu falei sobre divisão internacional do trabalho, com esse alvará ele reforça a sua posição na divisão internacional do trabalho, no período colonial, como fornecedor de matéria-prima e consumidor de produtos industrializados. Bom, a família real, com a vinda em 1808, ela revoga o alvará de 1785, porque ela percebe que o Brasil tem potencialidades e tal. E dentro dessa época surgem indústrias até bem interessantes. Aqui em Minas Gerais tem uma das maiores companhias de tecido, a Cedro, concorrente da Santista. Ela surgiu nesse período, Cedro Cachoeira. Ela surgiu lá no município de Diamantina, num povoado pequeno, Biribiri, em quedas d'água e tal. Depois ela transferiu para Caetanópolis, aí isso era o tear mecânico. Então era uma atividade industrial. Aí você fala assim, era a vapor? Não, usava a energia natural da água. E a Serra do Cachoeira é uma das primeiras indústrias que surgem no Brasil, aqui em Minas Gerais. Como outras começaram a surgir no estado de São Paulo, né? Principalmente, né? Muita gente percebia que a economia cafeeira era uma alternativa, a atividade industrial, a atividade fabril era uma alternativa à atividade cafeeira. Tinham pessoas já visionárias que pensavam nisso, porque no Brasil tinha uma mão de obra barata, recursos naturais e por aí vai. É lógico que era um produto de baixa intensidade tecnológica para a época e até hoje né? Vamos colocar a herança é a mesma. Bom, em 1844 veio a tarifa Alves Branco. Começava a ter o surto industrial, até mesmo por causa das imigrações que vinham de europeus para o Brasil e tal. E colocaram impostos altíssimos para a atividade industrial brasileira. E detalhe, né? Era para um momento de alavancado, o Brasil começar a multiplicar suas atividades urbanas e industriais, mas junto com a industrialização iria vir uma outra coisa, que seria o fim do trabalho escravo. Né? Então o que acontece? Né? A estrutura de trabalho dentro do mundo industrial é o proletariado, é o trabalho assalariado. Não importa o tamanho o valor do salário, mas as elites ainda eram agrárias exportadoras e elas temiam que a industrialização corroborasse, né, andassem junto com o fim da escravidão no Brasil. Mas aí em 1888, com a Lei Áurea, né, que é a lei que abolia a escravidão, né, é lógico que aconteceu outras leis antes, né, lei do ventre livre e tal, e acontece a vinda de mais imigrantes. E aí entre 1880 e 1930 começam a surgir indústrias de bens não duráveis. Então desses imigrantes, principalmente europeus, que viviam a Revolução Industrial dentro da Europa, chegavam no Brasil, peraí, vou mexer com indústria, não vou mexer com café não, tal. Aí surgem as primeiras indústrias. Aí quando falam em indústrias de bens não duráveis, surgem as primeiras indústrias alimentícias. Né? E aí eu coloco fábricas de macarrão, fábricas de sardinha enlatada, né? Por exemplo, a coqueira é uma indústria que surgiu nessa época. Deixa eu pensar em outras que não existem, que existem. Bom, enfim. Bens não duráveis. O que são produtos duráveis e o que são produtos não duráveis? Produtos duráveis são aqueles que, eu não posso falar que são duráveis, mas são considerados. Por exemplo, a indústria da construção civil produz apartamentos e tal,
É um produto durável. A indústria automobilística era considerada uma indústria de produtos duráveis, que durava. Mas hoje as indústrias têm técnicas de obsolescência, né, para os produtos duráveis. Né, um aparelho celular era para ser um produto durável, mas não, ele dura um ano, aí no ano seguinte, ou menos, né, você compra uma de uma nova geração, os softwares param de rodar e por aí vai, né, que é a obsolescência programada. Se bem que eu tenho um Mac de 2002 que roda meus aplicativos gráficos até hoje. Mas eu não consigo fazer atualização mais. Mas eu também não troco ele. Bom, os gêmeos, segundo surto industrial com o declínio do comércio mundial, né, por causa da crise de 29. Então, olha só, café, crise e industrialização. A atividade cafeeira de 1850 e 1930 ampla a infraestrutura de capital, mão de obra, mercado consumidor, energia e transportes. Então, começam a ter as linhas férreas, começam a surgir, São Paulo começa a se destacar na atividade urbana e industrial, né? Então, mas com a queda da Bolsa de Nova York, isso freia, isso desmotiva um pouco as atividades industriais brasileiras. Mas aí nos anos 30, né, aí rompendo aquela política do café com leite, que ora o governador era do estado de São Paulo, ora o governador era do estado de Minas Gerais e tal, entra um presidente gaúcho, Getúlio Vargas. Apesar da sede ser no Rio de Janeiro, né, da sede da República ser no Rio de Janeiro, Getúlio Vargas ele veio para revolucionar. Fala, olha, nos Estados Unidos estava tendo o New Deal, acordo novo acordo. E aqui no Brasil vamos criar um Estado novo. Quais setores que geram mais empregos internos? Indústria de base, indústria da construção civil, que não são indústrias de alta intensidade tecnológica, mas que empregam muita mão de obra. Então, o que acontece? Na crise dos anos 30, surgiram novas possibilidades, políticas administrativas e financeiras, em favor da industrialização, sobretudo em São Paulo. São Paulo é Rio de Janeiro. Então, são criadas companhias estatais. E começam a acontecer grandes obras, São Paulo começa a ter obras de tudo quanto é jeito, tá? Obras públicas, para criar empregos. Bom, intervenção estatal. Nossa, ficou ruim aí, ficou deslocado. Bom, entre 1900... Aí eu olho no notebook e vou falando. Quem quiser o PowerPoint, manda um e-mail, manda um direct para mim que eu envio, tá? Entre 1930 e 1945, Getúlio Vargas foi presidente aí do Brasil por 3 vezes, né? Então, até ele morrer por suicídio. Inclusive esse mês é o mês do Setembro Amarelo. Amanhã é o Dia Nacional de Prevenção ao Suicídio, de combate ao suicídio. Getúlio Vargas se suicidou em dia 24 de agosto de 1954. Né? Sob as aspirações do Carlos Lacerda, do Corvo e tal. Vamos lembrar aí, então, né, gente? Se conscientizar. Já que eu falei sobre suicídio, deixa eu só fazer um parênteses. Se você conhece alguém que está com depressão profunda, dá aquele apoio amigo e tal, orienta as pessoas para entrar no site do CVV, cvv.org.br. Lá tem um chat, tem uma linha direta de ajuda, o pessoal conversa e tal. Ou disca para o 188, né, que também tem pessoas especializadas para poder atender, ou outras linhas diretas também de apoio, de grupo de autoajuda, linha direta do AA, dos Alcoólicos Anônimos, linha direta do NA, do Narcóticos Anônimos, né? São pessoas que estão instruídas ali, que já pensaram em suicídio, que conhecem, né, tal. Só uma dica, já que a gente falou de Getúlio Vargas, ele, infelizmente, ele suicidou-se, né?
em 24 de agosto de 1954. Então, no governo de Getúlio Vargas, ele criou a política de substituição das importações dos setores de base da economia. Então o Brasil, ao invés de exportar, de importar, ele ia produzir internamente, mas nos setores de base. Aí foram construídas grandes indústrias estatais. Então, por exemplo, indústrias de base, Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, CSN, Petrobras, né, para o Brasil se tornar aí autossuficiente em petróleo. A Petrobras aí se divide em várias empresas, né? A Petrobras não é só combustível, né, gente? O que acontece? A Petrobras é considerada uma indústria de tipo de indústria chamada de germinativa, porque ela é da petroquímica, porque ela possibilita o surgimento de outras atividades industriais. Então, por exemplo, uma fábrica de tintas, de plásticos, de utensílios, não vamos falar em tecidos sintéticos, mas de coisas, de embalagens e tal, vão surgir a partir da petroquímica. Né? Então a Petrobras ela surge para diversificar as atividades industriais, né? Principalmente no polo petroquímico de Camaçari, na Bahia. Chesf, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, CPRD, que é Companhia Vale do Rio Doce, né? A Companhia de Mineração. Volumosos capitais e retorno lentos, porque também tinha que, essas empresas elas tinham muita mão de obra pública, né? Então eram funcionários estatais. Então até o final da Segunda Guerra Mundial, as indústrias eram substitutivas. Após a Segunda Guerra Mundial, vem a entrada das multinacionais. E aí, mesmo tendo as multinacionais, inaugura-se o governo Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961. Juscelino Kubitschek, mineiro, mas não tem nada a ver com política de café com leite, né? Porque ele era lá de Diamantina, chegou a ser prefeito de Belo Horizonte. Ele criou o plano de metas. Ele falava que ia desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Então, ele fez grandes investimentos brasileiros na infraestrutura de setores de energia e transportes, ou seja, ele criou a estrutura para a vinda do capital nacional. É lógico que tem muita gente que discute, a indústria automobilística não teria vindo para o Brasil se não tivesse estradas. Mas isso impediu também que desenvolvesse a indústria nacional dos automóveis. Por exemplo, o Brasil foi pioneiro nos biocombustíveis, em automóveis econômicos, né? Por exemplo, a Gurgel, né? Tem um documentário da Gurgel no YouTube. Foi a indústria nacional que fez o primeiro carro, fez um carro 0.8 que fazia 19 km por litro na década de 70. Imagina! Ainda podia funcionar biocombustíveis, podia funcionar etanol. Então, mas aí ia competir com o General Motors, não teve estímulo, apoio e capital para a indústria nacional, teve para a indústria estrangeira. Plano de metas, grandes investimentos estatais nos setores de energia e transportes. Entrada maciça do capital estrangeiro em novos setores industriais. Então aqui, olha, o que veio aqui para o Brasil? Automóveis, eletrodomésticos, máquinas e equipamentos, químicos, farmacêuticos. Então começaram a vir aqueles outros equipamentos até para a indústria, né? Que no Brasil não tinha. Então, sei lá, chegaram autofornos, autoclaves, centrífugas, coisas que não tinha no Brasil, equipamentos para a indústria farmacêutica, para a indústria química e por aí vai. Consequências dessa política, aumento gigantesco da dívida externa brasileira e a concentração industrial na região sudeste. Por exemplo, criou-se a região do ABC Paulista, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, para ser o polo automobilístico, concentrou as indústrias naquela região, as indústrias automobilísticas. Depois entrou Diadema. É lógico que essas cidades elas foram recebendo outras atividades industriais, né? Por exemplo, a cidade de São Caetano
virou um polo também da indústria da construção civil, né? Produção de cerâmica, produção de tijolos, né? Mas aí concentrou muita mão de obra no mesmo lugar. Por isso que os movimentos sindicais são muito fortes na região do ABCD paulista. Eu falo ABCD porque entra de Diadema agora também, né? Agora não, né? Há muito tempo já. Concentram muita mão de obra, porque o cara perde o emprego na Chevrolet, ele vai para a GM, na GM, né? Ele vai para a Volks, ele perde na Volks, ele vai para a Ford. As indústrias se concentraram ali. Então, e todas as outras indústrias que dependem da indústria montada, porque não é fábrica de automóveis, é uma montadora de automóveis, estão localizadas na região do ABCD paulista. Nessa época, por exemplo, não se pensava em Fiat. Fiat veio para Minas Gerais, mas mesmo assim na região sudeste. Mas as indústrias, elas estavam concentradas na região sudeste. Isso também impulsionou as indústrias, então isso também impulsionou um grande fluxo migratório do Nordeste e Norte em direção ao Sudeste, porque precisava de muita mão de obra. E aí o que acontece? Quem era o geógrafo que pensava no desenvolvimento regional brasileiro era Celso Furtado. Celso Furtado contribuiu muito para a geografia regional do Brasil. E ele pensava que para cada região tinha que ter o seu desenvolvimento econômico pautado na vocação econômica da região. Então ele criou a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Criou a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDAN, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDESUL, Superintendência de Desenvolvimento do Sul, e a CODEBASF, que é a Comissão de Desenvolvimento do Vale de São Francisco. Vocês observem que aí tem uma outra questão, né? No Nordeste surge SUDENE, CODEBASF, Vale de São Francisco, CHESF, de Vale de São Francisco, e ainda existiu o DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca. 4 grandes estatais da região Nordeste, que eu acabei de citar, fora outras que existiam em níveis estaduais. Por exemplo, aqui em Minas Gerais tinha a Codevale, que era a Comissão de Desenvolvimento do Vale de Jequitinhonha, que também entrava nessa ideia da indústria da seca. Mas não é o tema que eu vou abordar agora. Bom, governo João Goulart. João Goulart ele tinha uma tendência de esquerda, né? E a gente sabe que ele foi deposto. E ele propunha reformas na base, né? Reforma agrária no Brasil, reforma tributária, reforma administrativa, reforma educacional. E ele não tinha muita responsabilidade pela produção industrial, não. Então isso desagradou a elite industrial brasileira. Desagradou a elite industrial brasileira e desagradou as elites agrárias brasileiras. O que derrubou o João Goulart do governo, o Jango, vamos falar assim, não foi o exército, foram os interesses políticos, os interesses econômicos da classe dominante, da classe industrial e da classe agrária. E aí falava assim, aspirações socialistas, não sei o quê. É lógico que dentro da América Latina, movimentos, na década de 60, começavam a ocorrer movimentos revolucionários. Por exemplo, no Chile, Salvador Allende, que era o presidente, ele foi deposto, foi colocado general Pinochet. Aconteceu a Revolução Cubana em Cuba, de fato se tornou um país socialista. Outros movimentos socialistas isolados, aí, ditadura militar na Argentina, Nicarágua, aí países de menos expressão, Haiti e tal, que ocorreram movimentos revolucionários de caráter socialista também. Perdão, gente, eu fiz uma errata sobre Celso Furtado. Celso Furtado foi do governo João Goulart, mas ele também... Ele era geógrafo, na verdade ele era geógrafo do IBGE, no governo de Getúlio Vargas, no governo de Juscelino Kubitschek, e pensou na superintendência, na divisão regional brasileira, e depois Celso Furtado ele criou um plano para combater a inflação, mas falhou. Porém, ditadura militar. A ditadura militar é um milagre econômico brasileiro.
Né? O Exército entrou e tem um aumento em crescimento do PIB do Brasil de 10% ao ano, entre 1968 e 1974. Né? Porque eram as elites governando. Política industrial, internacionalização e estatização da economia nacional. Então, olha só, tinha a vinda de multinacionais, mais a geração de empregos estatais. Então estava todo mundo empregado, ou na iniciativa pública ou na iniciativa privada. Com isso ocorre a expansão do consumo, facilidade de crédito, a indústria, né? Então as instituições financeiras elas começam a emprestar dinheiro, facilidade para poder investir no Brasil. Né? Então o Brasil aumenta as exportações de produtos industrializados e aumenta a dívida externa. Aí você fala assim, com o crescimento econômico aumenta a dívida externa? Sim, gente, porque a indústria multinacional nessa época, nos anos 70, ela defendia os países de origem. Então o lucro que a Ford tinha, que a GM tinha, ou que a Volkswagen tinha, não ficava no Brasil. Ia para os seus países de sede, ia para os Estados Unidos, ia para a Alemanha e tal. Então não ficava aqui. E fora as outras indústrias de eletrodomésticos que, né, por exemplo, a Philips francesa, Philips francesa, Philips e Philips depois fundiram. Umas outras aí que já... Kodak, japonesa. Você vê, né? A empresa que inventou fotografia, a indústria que inventou a fotografia, popularizou a fotografia no mundo, foi que quebrou, foi a que primeiro quebrou, foi a primeira que fez a máquina digital, a câmera digital. É curioso esse mundo industrial. Agora, entre 1973 e 1979 ocorreram sucessivas crises do petróleo. E o Brasil não era autossuficiente de petróleo. Gente, e petróleo é o seguinte, petróleo não é tudo igual. Tem petróleo que é bom para combustíveis, tem petróleo que é bom para petroquímica, tem petróleo que não serve para nada. Então as primeiras bacias que começavam a se explorar no Brasil eram as bacias do recôncavo baiano. E detalhe, Getúlio Vargas já tinha iniciado uma campanha com a criação da Petrobras, Petróleo é Nosso, e mudou a legislação do petróleo, né? Porque todo recurso que era encontrado no subsolo pertencia à União, a partir desse marco regulatório. Então, por exemplo, se você achar ouro, se você achar petróleo, se você achar diamante na sua terra, aquilo lá não é seu. Pertence à União. A União, você pode pedir um direito de exploração e pagar a royalties à União. É lógico que existe mercado clandestino para isso. Por exemplo, no município de Teófilo Otoni, aqui em Minas Gerais, é um polo clandestino aí de minerais preciosos. Então, com essas crises do petróleo ocorre um achatamento salarial, aumento das desigualdades e da exclusão social. A década de 80, gente, é chamada de década perdida, porque a indústria ela estava cagando no Brasil, do jeito que eu ter falado, ela estava se lixando no Brasil. Por exemplo, o Fusca ele foi produzido de 1973 até 1916, depois voltou em 94 sem mudar nada. A Chevrolet fabricou o Chevette de 75, 76 até 1994. Era muito cômodo manter a mesma plataforma produtiva porque o mercado consumidor aceitava isso. E aí o Collor, nos anos 90, ele falava o seguinte, olha, o Brasil, né, vai ser um novo Brasil. Então, ele comparava muito assim, olha, ele mexeu muito com o sonho de consumo do brasileiro. Olha, aqui no Brasil, com esse dinheiro, você compra uma Opala, mas lá fora você compraria uma BMW. E ele mostrava todo aquele estilo jovial de vida, né? E seduzia as mulheres como um sonho de consumo também, porque mostrava a ideia de liberdade. A maioria dos eleitores dele, por incrível que pareça, era do gênero feminino. E mostrava
que ia entrar numa nova onda, a onda do neoliberalismo. Bom, aí em função nessas privatizações tiveram muita corrupção, evidentemente, até chegar no impeachment. O ministro, aí chegou o impeachment do Fernando Collor, assumiu o presidente Itamar Franco. Itamar Franco, ele colocou como ministro da Economia Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, da direita, ele idealizou o Plano Real. Né? No Brasil existiam várias moedas. A inflação era tão alta que de vez em quando eles cortavam 3 zeros da moeda. Aí tinha Cruzeiro Real, Cruzado Novo, tal. Às vezes as notas vinham carimbadas, não dava tempo da Casa da Moeda emitir notas novas, com novos valores. Não. Era uma loucura. Eu ia pra escola com 1 milhão. Eu já fui milionário um dia. Bilionário, sei lá. Mas aí em 1994, o Plano Real cria a Unidade Real de Valor, a URV. O que era essa URV? Era o Cruzeiro Real. 2.750 cruzeiros reais equivalia a uma URV. Uma URV era o mesmo valor de $1. Então isso era para falar que não era dolarização da economia, mas de certa forma era uma dolarização da economia. Então teve uma transição de Cruzeiro Real, eram negociados em URVs, e depois a URV se transformou em... Você vê que eu lembro do valor, 2.750 cruzeiros reais valia um URV, e uma URV valia $1. E aí começam patamares de diminuição da inflação. Né? E isso, de certa forma, não é tão interessante para o capital estrangeiro. Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele já vem com novos conceitos de governança, de participação e tal. Então ele promove o Plano Nacional de Reforma do Estado. Né? Ajustar as contas públicas, adoção de políticas jurídicas de apoio à micro e pequena indústria, entrada de capital estrangeiro, investimento de capital de risco no setor industrial atraente. No século XXI, o governo Lula, gente, manteve as regras. Porque existem dois tipos, a gente pensa assim, né? Existe um plano de governo, um plano político e um plano de Estado. Então o que é um plano de Estado? Independentemente do governante que vier, o plano de Estado ele vai ser mantido. Para que justamente novos governos não mudem ao seu bel prazer, em função da sua opinião, o que vai ser conduzido. Né? São cheios de nos ministérios são cheios de técnicos bem assessorados, né? Agora com o enxugamento da máquina pública. Lógico que no governo Lula aumentou muito a máquina pública, mas os concursos públicos contrataram uma galera nova, já eram antenados com as novas tecnologias. Você vê aí que na pandemia o acesso.gov aí deu show de bola, você tem tudo hoje, você tem aplicativo do INSS, carteira digital de trânsito, carteira de trabalho digital, título de eleitor digital, tal, né? E tudo com inteligência do governo, né? E isso é uma política é uma política de Estado, não é uma política de governo. A política de governo, lógico que muda um governo, muda um pouco de ideologia e tal, mas as políticas de Estado se mantêm. Tá? Só pra gente entender. Mas, por exemplo, o governo Lula manteve a regra, mas fez um tanto estatal. Privatizou algumas, mas criou os institutos federais tecnológicos. Só na educação do governo Lula foram criados mais de 100 mil empregos públicos. Não que não seja importante criar cargos públicos, mas ele onerou muito a máquina pública. Né? Agora, o Brasil ele se torna autossuficiente em petróleo, minimizou a dependência do setor industrial. Quando eu falo autossuficiente em petróleo, eles falam assim, mas o Brasil importa petróleo ainda.
Gente, lembra que eu falei, o Brasil hoje ele faz trocas de petróleo. Trocas negociáveis, porque nem todo petróleo é igual. Então, um petróleo que é bom para o Brasil não tem muito petróleo bom para combustíveis. Ele importa petróleo para combustíveis, mas ele, para outras atividades industriais, ele tem petróleo que tem outras propriedades boas para outras atividades industriais petroquímicas. Mas também o Brasil é autossuficiente na petroquímica, no polo petroquímico de Camaçari, na Bahia. Então, olha só, qual que é o desafio atual? Geração de tecnologia nacional. A gente já sabe, mas tem um tanto de indústria brasileira. As indústrias... Gente, um produto para ser considerado brasileiro, beleza. Você pega um aparelho de celular brasileiro, uma fábrica que veio montou no Brasil. O aparelho só é montado no Brasil. Aí é fabricado no Brasil o carregador, o fone, a embalagem, a carcaça e tal, mas a placa lá central vem da China. Aí acaba nacionalizando o produto, mas a tecnologia mesmo é estrangeira. Se eu não me engano, tem uma fábrica de tela de LED na Zona Franca de Manaus, de tela de touchscreen na Zona Franca de Manaus. Isso vai conseguir atender a demanda de toda a população brasileira aí de telas de touchscreen? Uma indústria. Então, o modelo econômico brasileiro tem um tripé: capital estatal, indústrias de base, produção de base; capital privado nacional, indústrias de bens de consumo não duráveis; capital privado estrangeiro, indústrias de bens de produção. O que são bens de produção? Bens de produção ou bens de capital são produtos que eles têm muito valor agregado. Por exemplo, para ter uma indústria petroquímica, a indústria petroquímica tem que ter equipamentos importados. Tem que ter lá as autoclaves, as centrífugas. Isso não é fabricado no Brasil, isso tem alto valor. Né? Então, o capital estrangeiro produz esses produtos que são equipamentos e maquinários para atividade industrial. E indústria de bens de consumo duráveis. Ainda a indústria automobilística é totalmente estrangeira. O Brasil não tem nenhuma montadora nacional. Estou falando não tem, mas tem a... Como é que chama? Tem uma assim... A Agrale, né? A Agrale é uma indústria brasileira. Mas a Agrale vende... Tem uma Agrale Marruá, que é um veículo que foi para Dakar, inclusive. Mas aí a Agrale começou a produzir veículos de guerra, motocicletas para guerra. O Agrale Marruá foi usado nas missões do Haiti e tal. E vender produtos para o exército é um negócio da China, né? Porque o pagamento está à vista, no governo e tal. E prioriza indústrias nacionais. E por aí vai. Mas tem a Agrale. Desculpa não ter falado sobre que o Brasil não tem indústrias automobilísticas. Tem sim. Bom, então a distribuição espacial da indústria brasileira. Então existe um histórico do café, ainda é concentrado na região sudeste, na Grande São Paulo. Hoje a gente fala de desconcentração C&T. O que é desconcentração C&T? Onde tem capital e trabalho, ciência e tecnologia, comunicação e transportes. Olha, desconcentração C&T. Capital e trabalho, ciência e tecnologia, comunicação e transportes. Todo espaço, então, hoje é pátio de atividades industriais. Qualquer espaço que tenha essa infraestrutura C&T pode ser palco de atividades industriais. Então ocorre uma dispersão geográfica das atividades industriais. Né? Então, por exemplo, diversificação das indústrias da região sul do Brasil, da região nordeste. Né? Até porque, por exemplo, né, o mercado, segundo a maior população brasileira, está na região nordeste. Aí vai sair com produtos aqui da região sudeste até chegar no nordeste? Não, vamos montar uma unidade industrial dentro da região nordeste. Por exemplo, o estado que se destaca na região nordeste, dois estados, o estado da Bahia e o estado do Ceará.
Aí o fluxo migratório, que era do Nordeste para o Sudeste, passa a ser intra-regional, do interior do Nordeste para o litoral nordestino. Que além disso tem outras atividades também econômicas ligadas ao turismo, né, e outras atividades indiretas associadas a essa mão de obra. Mas o fluxo regional migratório ainda existe. Bom, então esse foi um breve relato sobre a estrutura industrial brasileira. Se você gostou, indique para os amigos. Se você não gostou, indique para os inimigos. Semana que vem, estamos de volta aí. Toda quarta-feira, às 19h30. A aula fica disponível no IGTV. Amanhã eu publico ela no meu canal no YouTube. Só o tempo de processar e tal. Que acaba agora, eu não quero mexer com computador, não. Eu quero ver a novela do Cru. Tô brincando. Gente, um abraço no coração. Então siga no Instagram, @professor Adriano Machado, lá tem todos os links. Aproveita e se inscreve no meu canal no YouTube também. Beleza? Gente, um abraço. Deixa eu ver quem entrou aqui no Instagram.